Há um mês atrás, nós começamos esta série de mensagens com o título Amor Infalível. Baseamos essa série de mensagens nos textos escritos por João em sua primeira carta, lá no finalzinho da Bíblia, também no final da sua vida, João ainda vê que tem coisas que precisam ser escritas, que precisam ser lembradas. João é o último apóstolo naquele momento ainda vivo. Ele é uma testemunha ocular daquilo que foi o ministério de Jesus. João teve a possibilidade de viver ao lado de Jesus por 3 anos, e ali já ao final da sua vida, ele entende que existe uma igreja que, pouco tempo depois, já é uma igreja machucada por doutrinas falsas, uma igreja machucada por um legalismo muitas vezes sem efeito, uma igreja machucada por falta do verdadeiro amor. E João, então, traz para nós a lembrança do que significa ser, de fato, uma igreja viva, uma igreja que experimenta deste amor de Deus, que estamos aqui caracterizando com esse adjetivo infalível. Infalível significa algo que é garantido, algo que não acaba, que não erra, que está à disposição. Este é o amor de Deus por nós. Nós que vivemos hoje também, 2022 anos depois, dependendo da sua tradição religiosa, e de todo, você começa a olhar e começa talvez a questionar aonde está Deus. Mas Deus continua presente, o seu amor continua sendo repartido. Mas nós precisamos aprender a entender esse amor e recebermos esse amor para repartir esse amor. Não podemos repartir aquilo que nós não recebemos, mas precisamos, então, primeiro receber esse amor. Hoje nós vamos encerrar esta série. Nós vamos fechar a série. Como começamos há um mês atrás, começamos ao redor da mesa, celebrando a ceia do Senhor. Hoje também vamos encerrar esta série sobre o amor do Senhor, também ao redor da mesa. Mas antes de ir para o texto escolhido de hoje, eu quero trazer aqui um breve resumo de tudo que já falamos, através de 3 critérios. Esqueci aqui, Henrique, o meu controle. Espera aí. 3 critérios, 3 testes, 3 fundamentos que nós podemos observar na carta de João, que descrevem aqueles que são, de fato, verdadeiros discípulos de Jesus. A igreja, naquele contexto que João escreve a sua carta, é uma igreja que está sendo invadida por muita gente com uma doutrina, muitas vezes, diabólica, uma doutrina enganosa. Existem ali também pessoas que afirmam ser discípulos de Jesus, mas o próprio texto diz no início que enganam-se a si mesmas. Elas estão, muitas vezes, algumas sem saber, enganando os outros, enganando a elas mesmas, e alguns ainda são até mais abusados, estão enganando a Deus, dizendo que aquilo que Deus diz que é pecado, eles afirmam que não é pecado. Tá uma bagunça. Mas na carta de João, e se você não esteve aqui em nenhum outro domingo, eu quero dar para você 3 testes, 3 fundamentos, critérios, que nos ajudam, que são tirados aqui desta carta, a entender quem são, de fato, os verdadeiros discípulos de Jesus. Já contei para vocês a história, que quando eu vou numa consulta médica, eu fico sempre ali esperando para o médico na ficha vai me perguntar qual é a minha profissão. E aí eu fico pensando assim, eu vou dizer que eu sou pastor? Hoje pastor está tão delicado a nossa profissão, e nem é uma profissão, eu tenho uma outra profissão, então eu vou dizer o que eu sou profissionalmente, apesar de não exercer. Fica aquela... Mas existe entre nós também um certo preocupação, como nós nos identificamos? Cristãos, nos identificamos como evangélicos, como batistas, como protestantes, reformados e batizados.
consagrados? Na verdade, nós deveríamos nos definir como discípulos de Jesus. Discípulos de Jesus, amados por Deus, salvos em Cristo Jesus, homens e mulheres que entendem Jesus como Cristo e o seguem, tentando imitá-lo e seguir os seus ensinamentos. E aqueles verdadeiros discípulos, através do texto de João, podem ser percebidos através desses 3 critérios. O primeiro critério é o critério que eu chamo... Vamos lá, Henrique, vamos ver se agora... Eu fiquei falando e não liguei aqui. Ó. Aperta aí para mim. É o critério que nós chamamos o teste doutrinário. Os que, de fato, têm a verdadeira fé, que estão ali entendendo o que significa crer em Jesus. O segundo teste é o teste ético, da obediência piedosa, porque aqueles que amam a Deus, obedecem a Deus, eles têm uma vida de prática de obediência, de piedade. E o terceiro teste é o teste social, do amor fraternal, pois não basta apenas ter uma fé verdadeira e uma obediência piedosa e não amar as pessoas que estão ao seu redor. Esses 3 testes, eles formam, então, essa base do verdadeiro cristianismo. Um verdadeiro crente em Cristo Jesus é alguém que tem uma fé verdadeira em Cristo, uma obediência piedosa aos mandamentos do Senhor e possui esse amor fraternal. E cada um desses testes, eles são também apoiados em alguns versículos de 1 João. Muda para mim, Henrique, não sei se não está funcionando aqui. A fé verdadeira, nós podemos olhar no texto de 1 João 4,2, que diz assim: assim sabemos, se eles têm o Espírito de Deus, todo espírito que reconhece que Jesus Cristo veio em corpo humano é de Deus. O que João quer ensinar aqui? Qual é a verdadeira fé? A fé de um cristão é uma fé que entende Jesus como Filho de Deus, mas que veio ao mundo em forma humana. Naquele tempo de Jesus, de João, estavam ali negando a humanidade de Cristo, que aquele que veio era um espírito e viveu entre os homens, mas ele não era de fato um humano. Mas se Jesus não foi de fato humano, vocês concordam comigo que então não existe a ressurreição? Pois espíritos não podem morrer e espíritos não derramam sangue na cruz. Espíritos não têm sangue, não sei quem já viu algum espírito. Ainda bem que eu nunca vi, nem quero ver. Mas eu já vi gente tentando dar tiro em espírito e batendo, né? Não adianta. E Jesus não é esse espírito. Jesus foi o Filho de Deus que veio ao mundo em carne e osso. Ele, então, ele foi um humano. E como humano que ele foi, nós podemos crer na sua morte e ressurreição. O que nós precisamos entender, que quando nós falamos de fé cristã, é crer que Jesus viveu entre nós como um homem, por 3 anos da sua vida, foi dedicada a estar conosco e morreu naquela cruz e derramou o seu sangue, morrendo por nós na cruz e ressuscitando no 3º dia. Esta é a verdadeira fé cristã. Por isso João afirma: assim sabemos que aqueles que se dizem ter o Espírito de Deus, são aqueles que reconhecem que Jesus, o Cristo, o Messias, veio em corpo humano e é de Deus. Porque também entender que Jesus foi uma figura histórica, muitos também acreditam. E é o fato que a própria nossa história também é contada em anos a partir do nascimento de Jesus. Mas Jesus não veio só como um homem, um iluminado, mas ele veio como o próprio Deus. Morreu e ressuscitou. O segundo teste que João destaca, 1 João destaca, é a obediência piedosa, quando ele afirma no versículo 2, 3, sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Porque não basta só crer, até aí tudo bem, você pode crer em tudo isso. Mas o que isso de fato
muda a sua vida. O que João quer dizer é o seguinte, que aqueles que creem em Cristo como Filho de Deus, eles obedecem aos mandamentos de Deus. Eles amam a Deus através da sua obediência, através da busca por conhecer esse Deus. E como nós conhecemos esse Deus? Através da palavra. Talvez a primeira ordem que nós deveríamos obedecer é a de ler a Bíblia. A de buscar conhecer esse Deus, conhecer aquilo que Ele nos revelou, de entender aquilo que já está aqui escrito. Hoje existem cristãos que ficam buscando revelações, novas visões, mas nós precisamos entender que aquilo que foi necessário para nós já foi revelado em Cristo Jesus, em sua palavra. O que nós precisamos agora é obedecer aos seus mandamentos, caminhar com Ele, conhecendo a esse Deus. Este é o teste que nós chamamos o teste ético. Porque nós não somos somente aqueles que falam, mas nós somos aqueles que também praticam. Mas é muito importante também esse terceiro teste, que nós chamamos o teste social, do amor fraternal. Porque nós podemos ser fiéis a Deus, em Cristo Jesus, praticar os seus mandamentos, mas sermos péssimos no amor fraternal. E 1 João 3,14 diz, se amamos nossos irmãos, significa que passamos da morte para a vida. Mas quem não ama, continua morto. É muito forte o que João está querendo dizer. Que uma das evidências de um verdadeiro discípulo de Jesus é o seu amor pelas outras pessoas. Ele entende aquilo que foi questionado a Jesus quando perguntaram a ele qual é o maior mandamento. E Jesus respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração e ao próximo como a ti mesmo. E é o fato que hoje nós estamos muitas vezes ocupando o papel dos fariseus e perguntando a Jesus quem é o nosso próximo. Estamos sendo cínicos em perguntar a quem devemos amar, quando nós sempre soubemos que nós devemos amar a todos. Deus deseja ter todos os seus filhos. Deus não deseja que nenhum deles se perca. Todos devem ser amados. E muitas vezes nós estamos criando critérios para amar, para caminhar, repartir o amor. Assim, conhecemos um verdadeiro discípulo, baseado na carta de 1 João, através de uma fé verdadeira, de uma obediência piedosa e de um amor fraternal. Ou seja, os verdadeiros discípulos de Jesus são aqueles que creem, obedecem e amam. Aqueles que creem, obedece e ama. Não dá para amar sem crer e obedecer. Não dá para obedecer sem crer e amar. Não dá para crer sem obedecer e amar. É necessário esse triângulo, esse triplo cheque, que a gente pode dizer. E nós precisamos olhar e avaliar a nosso próprio cristianismo, a nossa prática. Porque em algum momento nós vamos, muitas vezes, nos sentirmos devedores. Aonde, de fato, precisamos nos aprofundar? Na nossa fé, na nossa obediência, no nosso amor. Tem gente que é muito bom em amar, né? Sai por aí amando todo mundo. Mas obedecer que é bom aos princípios do Senhor, aí já... O cristianismo, ele não é algo complexo, ele é simples. Mas isso não significa que, na sua simplicidade, ele não seja, exija de nós um esforço. Não dá para viver um cristianismo sem uma disciplina, um exercício de reavaliação. Por isso que Paulo também diz lá aos Romanos, capítulo 12, versículo 1, apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. É uma reflexão que fazemos todos os dias. Todos os dias deveríamos fazer uma reflexão. Como estou vivendo, manifestando essa fé, como estou obedecendo de fato, e como estou amando. Tudo isso precisa ser, de alguma maneira, revisto e avaliado todos os dias. Esse é, brevemente, um resumo
da carta de 1 João. Mas eu quero terminar hoje falando no capítulo 5 sobre 5 verdades que João ele termina a sua carta afirmando que podemos ter sobre a nossa segurança eterna. O nosso relacionamento com Deus, nós podemos confiar e termos segurança, porque eles são baseados em 5 verdades que João vai apresentar no seu último capítulo. João está fechando a carta, e ele está fechando a sua carta de uma maneira para cima. Ele está, assim, colocando alegria, confiança, esperança. Porque a palavra, muitas vezes, ela é dura, ela nos deixa, muitas vezes, cabisbaixos, nos sentindo, muitas vezes, até assim, muito aquém daquilo que Deus deseja que sejamos. Mas agora João está dizendo, olha, mas eu ainda preciso afirmar essas coisas assim. Vamos seguir em frente, com confiança, pois nós podemos ter a segurança eterna. E essas 5 verdades, elas são destacadas através do verbo saber, sobre aquilo que nós sabemos. Você vai perceber que, a partir do verso 13, do capítulo 5 de 1 João, ele vai usar várias vezes o verbo saber. Saibam, sabemos, e aqui são verdades que nós precisamos ter, e eu quero repartir com vocês. Essas 5 verdades, elas são a segurança da vida eterna, a confiança na oração, a vitória sobre o pecado. E temos um Pai, e Jesus é o verdadeiro Deus. 5 verdades que nos é garantida, que esse amor infalível nos dá, que nós não temos que fazer nada para ter. Nós já recebemos, se nós temos essa fé verdadeira em Cristo Jesus, essas são seguranças que nós podemos ter. A segurança da vida eterna, a confiança na oração, a vitória sobre o pecado, a confiança de que temos um Pai e que Jesus é o verdadeiro Deus. Vamos ler juntos, então, 1 João, capítulo 5, versículo 13 ao versículo 21. Diz assim: Escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Se alguém vir o seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore a Deus, e Deus dará a vida ao que pecou. Refiram-me àqueles cujo pecado não leva à morte, há pecado que leva à morte. Não estou dizendo que se devorar por este. Toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não o atinge. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. A primeira segurança que o apóstolo João afirma, no versículo 13, ele fala que nós podemos ter a segurança da vida eterna. Escrevi estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Parece algo tão óbvio, mas pesquisas já foram feitas e apontam que as pessoas que estão congregando em igrejas cristãs, cerca aqui de quase 2/3 delas não têm certeza absoluta da sua vida eterna com Deus. Porque estão, muitas vezes, confusas, entendendo que elas precisam fazer alguma coisa, entendendo que elas podem, em algum momento, perder essa garantia, que se continuarem pisando fora do quadrado, ou fizerem alguma coisa errada, e ultrapassarem alguns limites, elas perderão essa garantia. Mas o que João quer nos dizer é que aqueles que creem de fato que Jesus é o Filho de Deus,
esses possuem a vida eterna. Quem tem o Filho, tem a vida. Aqueles que com a sua boca confessaram que Jesus é o Cristo, Filho de Deus Salvador, será salvo. E o que é essa salvação? Do que nós somos salvos? Salvos de um sistema político? Salvos de uma ideologia qualquer? Somos salvos da morte eterna. Somos salvos de passar a eternidade distantes de Deus. O verdadeiro inferno é não ter a possibilidade de se relacionar com Deus. Nós hoje já desfrutamos a eternidade. Você crê nisso? Tem pessoas que estão hoje assim ansiando pela eternidade e não estão vivendo a eternidade. Nós já vivemos a eternidade. Nós já temos esse relacionamento com esse Deus que é eterno. E mesmo que andemos no vale da sombra da morte, não tememos mal algum, porque tu estás comigo. Jesus é o único que cruza a linha da morte conosco. Essa é a nossa fé. Essa é a nossa garantia. Já estamos desfrutando a eternidade, meus queridos. Vamos parar com essa fé pobre que está sentada esperando o mundo acabar e Jesus voltar. Porque eu tenho entendido cada vez mais que os céus, não seremos nós que subiremos aos céus, mas é que os céus é que vão descer até nós. Porque a revelação final diz que novos céus e nova terra descerão do alto. E aqueles que não sabem viver aqui, agora, não saberão viver a eternidade. Estão esperando algo que não lhe foi prometido, mas que foi construído pela nossa mente humana. E nós precisamos prestar atenção. Cristo em nós, a esperança da glória, diz Colossenses 1, 27, Paulo afirmando, Cristo em nós, já temos Cristo, já temos toda a esperança que precisamos viver. Não há mais nada que nós precisamos. O que nós estamos esperando? Um novo governo? Um movimento que traga algo para as nossas vidas? Que um e-mail, uma mensagem? Já temos tudo o que nós precisamos. Nós já temos a segurança. O que nós baseamos é nessa fé. E por isso que eu falo, existe muita confusão. Ainda existem igrejas que estão pregando que você precisa de mais alguma coisa. Que você precisa de mais um batismo. Que você precisa de mais uma unção. Que você precisa de um pai espiritual. Que você não precisa de mais nada. Quem tem Jesus tem tudo. Cristo em nós, a esperança da glória. Cremos nisso? Amém. Essa é a nossa esperança. A segunda esperança, confiança que temos é a confiança na nossa oração. Por quê? Porque se temos Cristo em nós, nós podemos estar certos, como diz o texto, certos de que Ele nos ouve sempre que pedimos algo conforme a sua vontade. E uma vez que sabemos que Ele ouve os nossos pedidos, também sabemos que Ele nos dará o que pedimos. Quem aqui recebeu tudo o que queria do pai de vocês, quando eram crianças? Se tem alguém que recebeu tudo que o pai queria, que o filho queria, não está aqui agora, porque está por aí esbanjando. Mas aqueles que um dia tiveram um pai ou uma mãe, que verdadeiramente amava cada um de nós, a gente sabe que a gente quis muita coisa, mas que não deveríamos ter querido. E agora a gente entende muita coisa. Da mesma maneira é o nosso relacionamento com esse Deus. Deus não está aqui a nosso serviço. Ele não é uma conexão que nós temos para pedir as coisas que nós queremos. O texto ele é muito claro que diz que Deus ouve as nossas orações conforme a sua vontade. Fábio, mas essa é a questão. É a vontade de Deus. Pois é, talvez você não está fazendo a oração certa. Quando Jesus nos ensinou a orar, Ele trouxe uma oração básica, que nós conhecemos como a oração do Pai Nosso. E como é que começa a oração? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra, já está alinhado. Agora, a partir de agora, você tem que prestar atenção no que você vai pedir, cara. Senão você está se contradizendo.
E de fato é isso que acontece. As nossas orações hoje é uma lista de coisas que a gente quer fazer um checklist. E a gente briga com Deus quando a gente não consegue completar a cartela. E não é isso. Oração é caminhar com o Senhor, é estar junto, entender a vontade de Deus e ser um cooperador, alguém útil para que a vontade de Deus seja feita. Por isso, quando ele diz que, uma vez que nós sabemos que ele ouve os nossos pedidos, também sabemos que ele nos dará o que pedimos, isso tem a ver com um relacionamento genuíno de caminhada com Deus, de conhecimento de quem é Deus. A gente entende como é Deus através da leitura da palavra de Deus. Nós oramos alinhados aos propósitos do Senhor. E nós precisamos aprender. Eu posso falar o tempo todo de oração aqui, mas oração é que nem andar de bicicleta. Se você não tentar, não adianta ficar falando aqui. Você tem que fazer. É uma oração todo dia, é um alinhamento, é a leitura da palavra. A oração não muda Deus, mas muda você. Aqueles que oram de verdade, com o coração aberto, eles recebem aquilo que de fato precisam. E são transformados pela oração. A terceira garantia que temos, a verdade, fala sobre a vitória sobre o pecado. Sabemos que os nascidos de Deus não vivem no pecado, pois o Filho de Deus os protege e o maligno não os toca. Já viram um filme chamado Busca Implacável? Liam Neeson. Agora eu estou aqui entregando a minha idade. O que acontece no filme? Uma jovem viaja com a amiga, acho que se eu não me engano para a Europa, alguma coisa assim, e lá elas são presas e sequestradas e entregues para um mercado do sexo, lá, e tráfico sexual. Só que essa filha tinha um pai. E o pai é um ex-agente da CIA, conhecedor de todas as artes marciais, que vai fazer das tripas corações para resgatar sua filha. Coitado daqueles bandidos, não terão a mínima sorte. Mas é isso, de alguma maneira, é o que Deus fez por nós. Nós fomos sequestrados pelo pecado. Nós não podemos nos libertar sozinhos. Nós precisamos de um agente externo. Alguém precisa vir e nos tirar da condição de escravidão que nós estamos. Alguém que tenha poder, que tenha força, capaz de quebrar as correntes que nos escravizam e nos libertem. É isso que Jesus faz na cruz. E Ele nos livra, e nós não somos mais escravos do pecado. Nós somos acolhidos por Deus como filhos. Nós somos trazidos de volta, resgatados de um domínio de trevas, como diz o texto. E somos transportados para o reino da sua luz. Isso está em Colossenses 1,13. Somos resgatados do domínio das trevas e trazidos para o reino da sua luz. E agora, então, nós podemos ter a segurança que o pecado nunca mais poderá nos sequestrar. Fábio, mas o bem que eu quero, esse eu não faço. E o mal que eu não quero, esse eu continuo fazendo. Miserável homem que sou. Miserável mesmo que somos. Porque parece que a gente ainda tem ali um desalinhamento. A gente, vai para a sujeira. Mas hoje, o pecado não tem mais o poder de nos escravizar. Em Cristo Jesus, há vitória. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E aqueles que confessam Jesus como seu Senhor e Salvador, têm os seus pecados apagados e os seus corações purificados. Essa é a nossa segurança, temos vitória sobre o pecado. E a nossa vitória, ela ainda está sendo conquistada, pois nós já fomos livres do poder do pecado, mas ainda seremos livres da presença do pecado. E é isso que a gente precisa entender, que o pecado ele ainda está ao redor, ele continua nos assediando.
Mas hoje nós temos poder em Cristo para dizer não. Não. Fábio, você acredita em livre-arbítrio? Eu acredito em livre-arbítrio para aqueles que são salvos em Cristo Jesus, que tem poder para dizer não em nome de Jesus. Eu não quero mais. Isso não quer dizer que é fácil, que é uma decisão fácil, é uma decisão que exige coragem, exige sacrifício, exige ajuda. Mas eu creio que nós hoje podemos ter vitória sobre o pecado. Temos um Pai, versículo 5, 19. Sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo inteiro está sob o controle do maligno. Outra história, agora, da Bíblia, a parábola do filho pródigo. O filho mais novo, ele esbanja os recursos do pai. Quando ele volta dizendo, Senhor, pai, eu quero ser um servo teu. Mas o pai o acolhe como filho. Entrega para ele uma túnica nova, entrega para ele um anel, entrega para ele calçados. Deus nos traz para junto dele, para pertencermos à sua família. Nós temos um pai. O cristianismo é a única, vamos dizer assim, posso estar errado aqui na minha maneira de falar, mas é a única religião que prega que Deus é pai. Que é um Deus que quer acolher-nos como filhos. E Ele nos entrega, Ele nos cobre com as túnicas, cobrindo os nossos pecados. Ele nos coloca calçados em nossos pés, porque na época de Jesus, somente aqueles que eram homens livres viviam com sandálias, os escravos viviam descalços, e nós não somos mais pés descalços. Se alguém algum dia te chamar de pé descalço, pode dar um tapão na orelha. Eu sou um filho amado de Deus, salvo em Cristo Jesus. Não sou mais um escravo, mas agora eu sou filho. Essa é uma segurança que nós temos. E nós precisamos confiar que o Senhor nos deu. E outra coisa, quem não está, e aqui não tem 50 tons de cinza. Aqui é preto ou branco. Ou você é um filho de Deus, amado em Cristo Jesus, ou você continua sorto na buraqueira, tomando mordida do cão. O texto diz o quê? O mundo inteiro está sob o controle do maligno. O mundo não é brincadeira. E aqueles que não estão debaixo da fé cristã verdadeira estão expostos ao maligno. Não estou dizendo que estão sendo possuídos por Satanás, mas estão vivendo as suas vidas com o seu próprio esforço, mas expostos a todos os tipos de manifestações malignas. A Bíblia também diz que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. E todas as ações de roubo, morte e destruição são feitas pelo maligno. Então quer dizer, Fábio, que quem é filho de Deus está blindado? Não, vai ler Jó. Vai ler Jó e depois a gente senta para conversar. Porque Deus é um Deus misterioso. Deus tem os seus desígnios. Mas qual é a nossa primeira segurança? É a vida eterna. Mesmo que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Eu posso passar por dificuldades, por momentos difíceis, por perdas, roubos e destruição. Mas eu tenho um Pai que cuida de mim, que caminha comigo. Eu não estou órfão. E essa é a minha maior segurança. E por último, Jesus é o verdadeiro Deus, e sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento, porque conhecemos ao Deus verdadeiro. Parece algo também óbvio, mas é muito nítido como hoje a gente usa o nome de Deus, e a gente generaliza Deus. Mas a gente precisa prestar atenção e fazer a pergunta, quem é esse Deus que nós estamos falando?
Se todas as nossas descrições de Deus não se encaixarem na pessoa de Cristo, o nosso Deus não é o Deus dos evangelhos. Porque Jesus é a expressão visível de um Deus invisível. Deus continua sendo um mistério, mas ele se revelou numa pessoa, em Cristo. O que nós precisamos conhecer de Deus, nós podemos enxergar em Jesus. Se você tem uma visão de Deus que não se encaixa em Jesus, olha, tem alguma coisa errada, tá? Você precisa afinar um pouco mais. Porque Deus é algo que muitos entendem, creem e sabem que existe. Mas para nós, Deus tem um nome. Ele se chama Jesus. Ele é, de fato, o nosso Deus. Por isso que, desde que eu cheguei aqui, há 7 anos atrás, eu tenho dito para nós, assim, a nossa fé precisa ser uma fé com um foco em Jesus. Precisamos caminhar com Jesus. Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser através de Jesus. Vamos parar de falar de Deus e falar mais sobre Jesus. Porque essa é a grande crise que eu creio que nós estamos vivendo hoje. Vamos falar da nossa fé em Jesus e não em Deus. O Deus é muito genérico. Deus tem muitas imagens. Existem muitas crenças sobre Deus. Mas quando a gente fala de Jesus, a gente está sendo bem específico. E é aí que as tensões existem de fato. E agora vivemos em comunhão com Deus verdadeiro, porque vivemos em comunhão com o seu Filho, Jesus Cristo. Ele é o Deus verdadeiro e a vida eterna. Qual foi a primeira segurança que nós aprendemos? A vida eterna. E olha como o texto fecha. Ele fecha com a vida eterna. É um ciclo. Nós precisamos entender essas 5 verdades, a segurança da vida eterna, a confiança na oração, a vitória sobre o pecado. Temos um Pai, Jesus é o verdadeiro Deus. Você crê nisso? Essa é a verdadeira fé cristã, a fé evangélica. Esse é um resumo, claro, que nos dá condições de seguir em frente, caminhar e alinhar a nossa própria vida, a nossa prática. Porque se queremos compartilhar o Evangelho, precisamos viver esse Evangelho. E eu quero convidar você a celebrar a ceia do Senhor comigo. Eu quero convidar você que já confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, e que já também fez o seu testemunho diante da comunidade, batizando-se em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que você celebre a ceia conosco. A celebração da ceia, ela é para nós um memorial que Jesus ordenou à sua igreja, que trouxesse à memória o sacrifício dele na cruz. Como tudo começou. Se estamos aqui hoje, 2022 anos depois, tudo começou na cruz de Cristo. E por isso nós trazemos a memória. É um ajuste de foco. Nós nos ajustamos a estas verdades. Por que temos essa segurança na vida eterna? Por que temos a confiança na oração? Por que temos a vitória sobre o pecado? Por que hoje temos um Pai? E por que hoje cremos que Jesus é o verdadeiro Deus? Porque tudo começou na cruz. Jesus estava com os seus discípulos no seu último dia antes de ser preso. Ele faz o que nós conhecemos como aquela última ceia. E em um certo momento ele pega um pão, faz algo que ele sempre fez. Tomou o pão, deu graças e repartiu. Mas dessa vez ele disse algo diferente. Algo que seria repetido por anos e anos, resgatando o sacrifício que ele iria fazer na cruz, horas na frente. Jesus toma o pão, deu graças, repartiu e disse: este é o meu pão que é dado em favor de vocês. Além de sermos adotados como filhos de Deus, nós também somos agora parte do próprio corpo
de Cristo. Nós somos hoje aquilo que nós chamamos da igreja. Nós somos a noiva de Cristo. Nós somos amados e sonhados por Deus. E fazemos parte agora de uma comunidade visível e invisível, uma comunidade local e universal, dos crentes salvos em Cristo Jesus, de todas as eras, anseiam pela volta do noivo. Cuidado se você está pensando que as bênçãos são para você. As bênçãos é para a igreja. A paixão de Jesus é pela igreja. E o noivo vai voltar para resgatar a sua igreja. Por isso, permaneça na igreja. Este é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Comam em memória de mim. Senhor, nós te louvamos pelo modo precioso como o Senhor enviou o seu Filho Jesus para nos salvar e nos purificar. Obrigado, Senhor, porque hoje podemos, ao comer desse pão, entender o nosso papel como parte da igreja de Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a continuar discernindo este papel, esse fundamento, essa vocação de sermos, Senhor, membros desse corpo, que o Senhor nos use e ajuda-nos a encontrar o nosso lugar nesse corpo, para que possamos ser usados como o Senhor sonha. Porque todos nós temos uma função, todos nós somos parte do corpo. Não existe nenhuma parte desse corpo que não seja útil para a edificação da sua igreja. E queremos ser todos, ó Pai, úteis à edificação da sua igreja, em nome de Jesus. Amém. Mas tudo isso também teve um preço. Foi o sangue de Jesus derramado naquela cruz. Porque nós não só recebemos perdão dos pecados, mas a purificação. E a purificação, ela sempre foi entendida através do derramamento de sangue. Somos acolhidos como filhos, porque sobre nós foi derramado o sangue de Cristo. Jesus pegou o cálice e disse: esta é a nova aliança que faço com vocês, façam-a com o meu sangue. Bebam em memória de mim. Pai, que preço o Senhor pagou por nós na cruz. Senhor, ajuda-nos, Senhor, também a entender que o sangue já foi derramado, que o Senhor não exige de mim mais sangue, mais sacrifício. O Senhor exige de mim a obediência. Ajuda-me a ser obediente e não cair no equívoco de tentar, Senhor, me sacrificar, porque o sacrifício já foi feito de uma vez por todas naquela cruz. Que eu possa, Senhor, honrá-lo com o meu corpo, com a minha mente, com a minha vocação, e que ela continue refletindo o Evangelho de Jesus. Este Evangelho que é encharcado com o sangue de Cristo e que ilustra o teu amor infalível por nós. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. 1 João, capítulo 5, tem um último versículo, um alerta final. Filhinhos, é a maneira como os comentaristas acreditam que era uma maneira como João, já no final da sua vida, já com pouco vigor, mas falando baixinho, ele chamava os seus irmãos em Cristo de filhinhos. E ele faz é como se ele já tivesse indo embora. E de repente ele lembra de uma coisa, ele volta assim e fala: mas tem mais uma coisinha. Filhinhos, afastem-se dos ídolos. Mas não falou de ídolo em nenhum momento na carta toda. Falou de fé verdadeira, falou de obediência piedosa, falou de amor fraternal. Ídolos. O que João quis dizer com isso? Por que ele falou isso na última linha da sua carta?
que ele queria dizer? Em geral, ninguém que está aqui hoje celebrando a ceia considera-se um idólatra. Mas idolatria é qualquer coisa que está antes de Deus no meu coração. Nós acabamos de comer do pão e beber do vinho. Estamos falando que Deus está em primeiro lugar. Mas depois que a gente sair daqui da porta para fora, os ídolos estarão nos esperando. E os ídolos são todas as coisas que nós colocamos na frente de Deus. Ídolos podem ser qualquer coisa. É uma condição para a qual você olha e diz do fundo do seu coração: se eu tivesse isso, minha vida teria sentido. E então eu saberia que eu tenho valor e me sentiria importante e seguro. E toda vez que a gente escolhe o ídolo, a gente despreza a cruz de Cristo. E ídolo pode ser qualquer coisa. Pode ser dinheiro, pode ser casamento, pode ser namorado, pode ser filho, família, reputação, beleza, sexo, profissão. Qualquer coisa que você acha que você devia ter ou ser, que o tornaria mais feliz e satisfeito. E com a qual você gasta tempo, dinheiro, para se sentir valorizado. De fato, Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 6,6, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Ou a versão que diz: no entanto, a devoção acompanhada de contentamento é, em si mesma, a grande riqueza. Nós entendemos o que é a devoção hoje, mas, filhinhos, afastem-se dos ídolos. Lá fora vão nos oferecer algo para nos satisfazer quando nós já estamos satisfeitos em Cristo Jesus. Ontem eu fui num aniversário que tinha almoço, mas tinha tudo, mais um pouco. Eu saí daquele aniversário dizendo assim: estou satisfeito, estou satisfeitíssimo. Você podia me oferecer o que fosse, lagosta, caviar, não sei o que é, churrasco, picanha, eu já estava satisfeito. E é assim que a gente tem que sair de um encontro como esse, de uma reunião ao redor da mesa, satisfeitos, satisfeitíssimos. Obrigado, não preciso, obrigado, já estou satisfeito. Afastem-se dos ídolos. Os próximos 6 dias nos oferecerão algo que vai dizer que nós precisamos para estar satisfeitos, mas nós não precisamos, nós já estamos satisfeitos em Cristo Jesus. Amém? Obrigado, Senhor, pela maneira preciosa como o Senhor fala aos nossos corações. Enche-nos, Senhor, com o Teu Espírito, ajuda-nos a viver transbordantes e refletindo o Teu Evangelho através das nossas vidas. Ajuda-nos a ter essa fé verdadeira, essa obediência piedosa e esse amor fraternal, e seguros, ó Pai, nestes fundamentos que o Senhor nos ensinou hoje, que possamos continuar seguindo em frente, longe, ó Pai, dos ídolos, mas confiantes na Tua graça e no Teu amor. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.